O programa Primeira Hora recebe agora para bater um papo o deputado Pepe Vargas. Muito bom dia, deputado. Obrigado por atender a Acústica FM. Tudo bom? Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe aí da Acústica FM. Bom dia a você que nos escuta também aí pelo programa Primeira Hora. É um prazer participar do programa, Fábio. Pois é, deputado, hoje de manhã eu estava lendo algumas notícias e o assunto é a tal da máscara, né? Rio de Janeiro, São Paulo já estão liberando o uso de máscara nas ruas. A cidade de Lajeado, por decreto, também libera máscaras até 12 anos em sala de aula, inclusive professores. O estado do Rio Grande do Sul, através de um decreto do governo, flexibiliza o uso de máscara dentro de sala de aula e, obviamente, isso acaba criando uma discussão bastante forte. E a nossa contato com o senhor é justamente para saber a sua posição dos seus colegas também, e que desdobramento acontece a partir desse momento, deputado Pepe. Bom, é importante dizer que esse decreto que o governador baixou, ele foi revogado por decisão judicial, né? Sim, exatamente. Tem uma liminar concedida pelo Poder Judiciário, determinando o cumprimento da lei federal. Eu acho que isso era algo previsto que aconteceria, porque o decreto do governador é absolutamente ilegal, na medida que um decreto não tem o poder de revogar uma lei, né? Uma lei federal, muito menos uma lei estadual. O governador não poderia, via decreto, por exemplo, revogar uma lei estadual, muito menos uma lei federal. Pois é. E a lei federal é muito clara. Sim, aí vem a discussão, independente da lei, né? Sim. Vem a discussão de se é momento, se não é momento, ou quando, né? Se deixar de usar as máscaras. Todos! Eu fico imaginando, deputado Pepe Vargas, nós passamos aí 2 anos com uma série de detalhes importantes. Depois, o ano passado, começou-se, então, a flexibilizar a ida de escola, rodízio dentro da sala de aula, uma série de detalhes, né? E eu ouvi bastante gente falando sobre isso, pneumologista, gente que trabalha nessa área, o pessoal achando que, pelo menos em ambientes fechados, seria importante ainda, já não havendo distanciamento, pelo menos ainda o uso da máscara, para que não as crianças, que a gente sabe que é o índice de problema nas crianças é pequeno, mas que as crianças levem para dentro das suas casas algum resquício ou até o vírus do Omicron aí do Covid-19. Ele pergunta o seguinte, o governador durante muito tempo foi um dos dirigentes de estados que mais brigou por fechamento de empresas, de distanciamento, essas coisas, e agora deu essa volta assim, de uma hora para outra, de uma mudança. O que o senhor acha que aconteceu, hein? Olha, primeiro é importante dizer o seguinte, o comitê científico que o próprio governo do estado constituiu, com especialistas, epidemiologistas, infectologistas, eu sou médico, mas não sou infectologista, então embora, obviamente, pelo fato de ser médico, tenho talvez mais facilidade para a leitura e compreensão de alguns fatos relacionados a essa questão, eu me prendo pelo que os meus colegas, especialistas em infectologia e epidemiologia, dizem. E o que eles dizem? Todos eles acham precoce o abandono da máscara, inclusive lá no Rio de Janeiro, né, que foi o primeiro município. Né, eu vi vários infectologistas lá do Rio de Janeiro, epidemiologistas, extremamente renomados e conceituados, dizendo que acham que é precoce. Porque tem um princípio mais geral, né, quando tu tem uma pandemia, uma epidemia, que é um princípio da precaução e da segurança. Então, o princípio da precaução, ele às vezes pode ser, inclusive, digamos assim, um pouco mais exagerado do que deveria ser, mas ele é um princípio. Ele diz assim, perante uma situação dessas, é melhor tomar mais precauções do que fazer liberalidades mais rápidas. Né? Nós estamos já há um bom par de tempo com todas as atividades econômicas funcionando a pleno, o que é bom para a nossa economia, mas isso só foi possível também por conta do avanço da vacinação. E também porque as pessoas têm guardado esses cuidados, né, do uso da máscara majoritariamente. Então, veja bem, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma baixa cobertura vacinal de crianças, já que estamos falando da questão das escolas.
baixa. Primeira dose. Yeah. Não tem o esquema vacinal completo para as crianças, não tem a segunda dose ainda. Né? Então tem uma baixíssima cobertura vacinal completa em criança. A criança pega menos Covid? Sim, pega menos Covid, mas também pega. Né? E tem, inclusive, uma síndrome inflamatória muito grave. Nós temos óbitos em crianças já, no Brasil e no Rio Grande. E ela pega, pode cursar menos grave, mas ela transmite. Ela pode transmitir para parentes, para pessoas da sua convivência, que tenham comorbidades, seja por ter comorbidades, doenças que são reconhecidas como comorbidades para a Covid, e também pessoas idosas, né, que mesmo com o sistema vacinal completo, têm o seu sistema imunológico já menos pleno, né, pela idade muito avançada. Então, esse é o problema. Então, eu sou daqueles que acham que ainda é precoce não usar a máscara. Muito menos dentro de um ambiente fechado, que é uma escola, uma sala de aula. Não, é isso que eu queria lhe fazer uma comparação assim. Por exemplo, o dia a dia das pessoas em praças, caminhando nas ruas, o senhor acha que isso aí já poderia ter essa liberação? Nós ainda temos no Rio Grande do Sul, apesar da variante Ômicron estar em descendente, ainda temos um elevado número de casos, e no Brasil também, ainda temos um número significativo de óbitos. Né? Não podemos naturalizar, porque está caindo os óbitos, está caindo o número de casos, achar que está tudo resolvido. Infelizmente, ainda não. E outra coisa, nós temos em vários lugares do mundo, novamente, picos de crescimento. É o que nós temos que ficar atentos. Então, eu acho que essas medidas assim muito, muito rápidas, porque as pessoas se acostumaram com a máscara. Lógico, todo mundo louco de vontade de não ter que usar máscara. Né? Aliás, mesmo que o governador tenha baixado esses decretos, majoritariamente as crianças foram para a escola de máscaras. Né? Porque os pais e mães, a ampla maioria, estão orientando os filhos a usar a máscara, o que está correto. Sim. Né? Então, acho que isso é muito importante. Agora, veja bem, por que o governador mudou de opinião? Eu só passo a achar que ele está aceitando a pressão de um grupo minoritário, embora minoritário, porque a ampla maioria da população faz vacina, a ampla maioria da população usa máscara. Tem um grupo minoritário que sempre achou que não tem que vacinar, que não tem que ter nenhuma restrição, etc, etc. Então o governador está fazendo uma concessão para esses setores, porque tem também, né, os seus objetivos eleitorais. Eu acho que quando tu mistura política com ciência, não dá certo. Né? E olha, o Rio Grande do Sul, isso tem sido pouco falado, Fábio, o Rio Grande do Sul não é nenhuma referência no combate ao coronavírus. Eu vou dar dados, vou dar números. Tá? A incidência de Covid no Brasil, a incidência sempre se faz proporcional à população, né? Então, no caso, o número que se usa é a incidência para cada 100 mil habitantes, ou seja, quantas pessoas a cada 100 mil habitantes estão se contaminando por Covid. No Brasil, essa incidência hoje é 13.891 por 100 mil habitantes. Sabe quanto é que está no Rio Grande do Sul? Está 19.317. Ou seja, no Brasil é 13 mil pessoas a cada 100 mil. No Rio Grande do Sul é 19 mil a cada 100 mil. 50% a mais desse número que o senhor fala. Exatamente. Aí. Significa o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, veja que o Brasil também não é nenhuma referência mundial na questão da Covid. Nós somos o país que, em números absolutos, tem o maior número de casos. Né? Maior número de óbitos. Segundo país com o maior número de óbitos. Então, o Brasil já não é uma referência. Pois bem, o Rio Grande do Sul está pior que a média brasileira. A média brasileira é incidência por 100 mil habitantes, 13.891. No Rio Grande do Sul é 19.317. Agora vamos para a mortalidade por Covid. A mortalidade por 100 mil habitantes no Brasil é 311 por 100 mil. Sabe quanto é que é no Rio Grande do Sul? 339. Maior que a nacional. Por que isso? Porque, infelizmente, a gente baixou a guarda em várias coisas. O Estado começou com um sistema de controle, o Estado abdicou praticamente desse sistema de controle, deixou cada prefeitura fazer como quer. Né? É importante dizer que a maioria dos prefeitos que se elegeram em 2020 disseram que se fossem eleitos iam abrir tudo, abriram tudo, não que não tivesse que abrir. Né? Eu vejo muita falha
no combate à Covid por parte dos gestores públicos no estado do Rio Grande do Sul. E o resultado é esse, que nós temos média de mortos e média de casos de Covid muito acima da média nacional. Esse é o resultado dessa flexibilização total, dessa secundarização das pessoas acharem, dos gestores acharem que está tudo resolvido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aí. Hoje deve sair uma medida aí da diminuição de UTIs no estado do Rio Grande do Sul. Aí do Brasil inteiro, não é no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, mas o Rio Grande do Sul vai ter uma série de unidades de UTI sendo fechadas. Os números demonstram a pressão menor agora em função dessa quantidade de UTI aberta. O senhor concorda que podemos diminuir o tamanho da estrutura hoje disponível no estado de UTIs para a questão do combate ao Covid, deputado Pepe Vargas? Bom, aí tem 3 questões que eu acho que são relevantes a gente refletir, Fábio. A primeira delas é o seguinte: o Rio Grande do Sul tinha, antes da Covid-19, um histórico de baixo número de leitos de UTI, o que levava aqui, em determinadas épocas do ano, principalmente no inverno, quando entram doenças sazonais, as síndromes respiratórias agudas, que não Covid, né? Enfim, e outras patologias, outras doenças que têm sazonalidade, levavam a que em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul nós tivéssemos falta de leitos de UTI em determinados períodos do ano. Sim. Devido à Covid, e quando o governo do estado criou seu primeiro sistema de controle, ele criou um sistema que levava em consideração fundamentalmente essa taxa de ocupação de leitos de UTI. O que foi apontado por vários especialistas como um equívoco, porque tu tinha como fator de monitoramento um evento crítico, porque nós temos que considerar o seguinte: quem vai para a UTI, quem foi para a UTI, 40% aproximadamente das pessoas que foram para a UTI por Covid faleceram. E uma boa parcela dessas pessoas que não faleceram tem sequelas, algumas com sequelas permanentes, outras com sequelas prolongadas, que talvez deixem de ser permanentes, não se sabe ainda. Então isso foi uma forma de controle absolutamente equivocada. E levou a que as regiões pressionassem para o aumento de leitos de UTI para poder manter os negócios abertos. Né? Então, se aumentou os leitos. O governo federal não credenciava novos leitos, mas as prefeituras, inclusive, foram assumindo junto aos hospitais. Sim, foi o que aconteceu. Foi aquela loucura. Então, aumentou o número de leitos. Eu não tenho a menor dúvida que não precisa o número de leitos que se ampliou ali no auge desse processo, justamente que se aumentava o número de leitos para que a taxa de ocupação de leitos de UTI ficasse abaixo daquelas regras que o Estado impunha para poder permitir que comércio e outros serviços dá espaço então para diminuir leitos sem prejudicar isso. Camaquã, por exemplo, deputado, nós estamos desde 1970 pedindo UTIs aqui em Camaquã, porque todo o nosso serviço referencial era Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, né? Agora, mas então é o que eu estava dizendo, Fábio. A promessa da secretária Rita Bergmann, nessa supressão, nessa diminuição de coisas, é que Camaquã, como um serviço regional, é que se mantém a estrutura dessas 10, 14 UTIs que nós temos. Então, eu acho que vai ajudar, inclusive, ao Sem Estado dúvida. A gente não ter que deslocar a gente para atender nessas áreas, né? Talvez esse seja um legado importante, né? Eu dizia que eu não tenho a menor dúvida que não precisará de todo o número de UTIs que foi expandido. Mas é desejável que a gente não volte àquele patamar de número de leitos de UTI por habitante que o Rio Grande do Sul tinha antes da Covid-19. Então, em alguns casos, a gente já tem respostas positivas. Essa que tu fala aí de Camaquã, tem alguns outros municípios que não tinham leitos de UTI, constituíram leitos de UTI, e a tendência é que sejam mantidas, mas mesmo nos grandes centros, que acabam absorvendo, por exemplo, o caso de alguns hospitais da região metropolitana, que absorvem pacientes transferidos de várias partes do Rio Grande do Sul, é o caso de cidades como Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, enfim, várias cidades que também tiveram expansão do número de leitos. É desejável que uma parcela desses leitos continuem habilitadas, não para tratar de Covid, mas para tratar de outras questões
que levavam a que pessoas ficassem em emergências aguardando leitos de UTI. Eu estou olhando aqui o seu município natal, Caxias do Sul, né? 183 leitos disponíveis, está ocupado por 91 pessoas, né? Hoje está com uma taxa de ocupação de 50%. 50%, mas né? no início da pandemia, Fábio, o número de leitos de UTI em Caxias do Sul era em torno de 100 leitos. Certo. Se eu não me engano, era 98, 99, uma coisa assim. Esse incremento todo foi devido à Covid. Dobrou, Parte né? dos leitos já foram desabilitados. Sim. Mas ainda permaneceram alguns. Então, eu acho que não há necessidade de manter os 190. Sim. Mas é desejável, né, que a gente não volte aos 100. Tá? Porque nós tínhamos déficit de leitos de UTI. Bento Gonçalves, aqui vizinho a Caxias ali, né? Tem 30 leitos de UTI, eu nem sabia. Eu não me lembro se Bento Gonçalves tinha UTI antes da pandemia. Tinha. Mas o senhor sabe que lá está ocupado com 26 pessoas em 30 leitos, hein? É que eles não têm uma estrutura muito grande. Mas o Bento Gonçalves já tinha leitos de UTI, eles expandiram também. E do lado ali de Bento Gonçalves, Garibaldi não tinha, passou a ter e continuará tendo. Que bom. Eu falava outro dia ainda com a direção do hospital, eles me diziam isso. Mas lá e Farroupilha também não tinha e passou a ter. Garibaldi tem 3 pessoas em 18 leitos, tá bom isso. Agora Bento Gonçalves é alto, hein? Opa! Sim. Sim, Bento Gonçalves sempre foi o município ali que tem... É porque Bento Gonçalves também recebe pacientes de vários municípios dali do seu entorno. O deputado, só por curiosidade minha, o senhor é médico com formação em geral ou tem alguma especialização? Eu tenho formação como clínico geral e fiz uma especialização em medicina homeopática. Que legal, que bom. Então, o senhor tem uma conversa tranquila, boa de falar, assim, que a gente vai se proseando aqui, vai indo. Mas tu também, é muito bom de falar contigo. Mas o assunto, eu já derivei o assunto da primeira parte da entrevista, porque é bom para conhecer, e o senhor como médico, um ponto visualmente é importante saber como deputado, mas também como especialista, como médico, né? Saber a sua opinião sobre isso, né? E, obviamente, é mais fácil, como você falou, assim, daqui a pouco de fazer uma leitura sobre dados, números, né? Mesmo porque nós estamos falando não de uma paixão ideológica, estamos falando de dados que o mundo todo está demonstrando, né? E cada região tem a sua peculiaridade. Uma última pergunta, deputado. O que o senhor... por que nós estamos com tão poucas crianças vacinadas? O que o senhor acha que acontece na decisão de pai e mãe não vacinar a criança na velocidade que tinha que acontecer? Olha, infelizmente, Fábio, nós vínhamos tendo nos últimos anos uma baixa... deixando primeiro a Covid de lado para depois chegar na Covid, tá? Sim. Infelizmente, a cobertura vacinal no Brasil e no Rio Grande do Sul tem caído ao longo do tempo. De 2016, 2017 para cá, o senhor fala de vacina... As vacinas que estão no né? Plano Nacional de Imunização. Vou pegar um caso, poliomielite, tá? A famosa paralisia infantil. Sim. Faz desde a década de 80 que não tem mais casos de paralisia infantil, de poliomielite no Brasil. Tá? E, inclusive, a nível internacional também baixou muito. Mas no Brasil, desde a década de 80. Isso foi graças à vacina da polio, a gotinha, né? Que era dada para as crianças. Bom, ontem, casualmente, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta de retorno da poliomielite em vários países. E nós estamos com baixa cobertura vacinal de poliomielite hoje no Brasil. Entendo. Nós estamos com baixa cobertura vacinal de sarampo, e no Rio Grande também. Isso que o Brasil é um exemplo de vacinação no mundo, de vacinação mesmo, de cobertura, de agilidade, de capilaridade, né, que nós temos aí, como diz o teu colega no livro Dutra, nós espraiamos pós-saúde em todos os cantinhos, né? Isso acaba ajudando, né? Isso. O Plano Nacional de Imunização existe no Brasil enquanto um programa que teve continuidade desde a década de 70, desde o início dos anos 70. Isso funciona. O Brasil... Bom, então eu digo o seguinte, a minha geração, eu tenho amigos, colegas de colégio, amigos, colegas de faculdade, colegas, inclusive, de vida parlamentar ao longo da minha vida aí, que foram pessoas da minha faixa etária, que tem sequelas da poliomielite, por exemplo. É mesmo? Né? Sim, pessoas aí nessa faixa de 60 anos
tem muitas pessoas que têm a sequela, né? Ficaram com atrofia muscular, né? Por conta na perna, principalmente. Eu né? tomei a vacina da poliomielite no colégio. Meu pai e minha mãe nem sabiam que iam dar vacina, botaram de pistola. Exatamente. E nós vencemos, né, essa doença. Não existe. Se tu pegar pessoas aí na faixa de 40 anos, 30 anos, tu não vai encontrar ninguém com poliomielite. Eu só espero que a gente não retome. Então, quero dizer o seguinte, Fábio, já havia assim, um baixar da guarda das autoridades. A gente não viu mais, né, nos meios de comunicação aquelas campanhas de vacinação. É muito pouco. Isso acabou. Tem que ser retomado. Muito pouco. Não só por causa da Covid, também por causa dessas outras doenças. Sarampo, nós voltamos a ter sarampo. Exatamente. Né, que praticamente não tinha mais. Então, está havendo digamos assim, um discurso anti-vacina que já vinha antes da Covid e que agora, durante a Covid, veio essas pessoas com esse discurso anti-vacina. Mas eu te falo da AIDS, assim, doenças contagiosas, sexualmente transmitíveis. Nós não falamos mais em AIDS. Não tem mais campanha de AIDS, ninguém, parece que a AIDS foi erradicada, né? E alguns médicos... que nós não temos vacina para AIDS ainda, né? Aqui eu tenho um amigo que é o médico urologista que fala comigo toda semana, diz que no consultório dele sobre doença sexualmente transmissível tá indo de bolo toda semana. E não se fala mais nisso. Então é uma coisa assim que aparentemente parece que desapareceu o problema. Eu tenho uma pergunta aqui, deputado, do meu amigo Carlos Lucindo, que é sobre essa questão da vacina e também dessa preocupação que o senhor falou da antecipação de um problema. Ele pergunta o seguinte, se não funciona nesse momento de menor efeitos nos infectados do Covid-19, a prática da erradicação do vírus por rebanho, claro, sempre preservando idosos e pessoas com comorbidade. Eu te pergunto o seguinte, eu já tive 2 vezes Covid, tá? Tenho o programa vacinal completo. Se essa questão do vírus, eu pegar uma terceira vez o vírus, a segunda já foi completamente diferente da primeira, já foi uma coisa assim, muito simples a coisa. Se isso não nos cria um ambiente favorável a nós erradicando ou diminuindo, como se gripe fosse a questão da Covid. A tendência de longo prazo é essa, que ela passe a ser uma doença não epidêmica, mas uma doença endêmica. Né? Acontece, mas... não acontece, né? Muitos casos contaminados no mesmo momento e que levam a uma pressão sobre os sistemas de atendimento à saúde e levam ao colapso do sistema de atendimento à saúde por um número muito grande de pacientes e não ter estrutura para atender todo mundo, que é o que a gente viu acontecer com a Covid. Foi no início. Bem isso aí. Agora, o que acontece? Nós estamos dentro de uma doença nova, relativamente... Se aprendeu muito nesses últimos anos, mas ainda tem coisas que não se sabe. Tá? Tem coisa que Por exemplo, quanto tempo dura a imunidade conferida pela vacina? Quanto tempo dura a imunidade conferida, a chamada imunidade natural? Quem contraiu a doença tem anticorpos. Quanto tempo dura essa imunidade? Ainda tem coisas para serem pesquisadas. Então, o que acontece? Porque nenhuma vacina dá cobertura de 100%. Tá? Mas também se sabe que a pessoa vacinada, mesmo que pegue a Covid, tende a pegar com um caso menos grave. Mas tem gente que está vacinada que pegou e morreu. Sim, mas quem é essa pessoa? São pessoas muito idosas, cujo sistema imunológico, pela idade, já não está na sua plenitude, e pessoas que têm comorbidades, que sabidamente têm mais risco de se contrair a doença. Essas pessoas. Agora, as pessoas mais rígidas, mais jovens, que não têm comorbidades, que estão vacinadas, se pegar Covid, tende a ser um caso não grave. Né? Então, infelizmente, tem coisas que nós não sabemos ainda, que se sabe, por isso que tem que estar sempre monitorando. Mas a tendência é essa, Fábio. Sim, do ponto de vista da ciência, seria que ela vire uma doença endêmica, como a influenza, como a gripe por influenza. Existe todos os anos, tem gente que morre todos os anos
por influenza, mas é um número pequeno, porque não chega a ser uma epidemia. E sobra vacina nos postos porque as pessoas não estão indo se vacinar. É uma coisa completamente complicada. Deputado Pepe Vargas, obrigado pelo carinho de nos atender. Falamos 30 e poucos minutos aqui, foi ótimo papo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio. Obrigado por ter participado do programa. Um bom dia para ti, para toda a equipe aí da Acústica FM. Bom dia a vocês que estão nos escutando aí também na primeira hora. Um abraço. Valeu, até mais então. Tchau, tchau. É 9h37. É assuntos que nós vamos trazendo aí para você sempre aí. Tendo dúvida, tendo explicação, tendo sugestão e coisas novas, né? Coisas novas. Bom, vamos